Olá, crianças! Hoje nós vamos juntos estudar sobre mais uma história da Bíblia. É a história de uma época de guerra entre o povo de Israel e o povo filisteu. A Bíblia relata que eles estavam em guerra e que dentre os guerreiros do povo filisteu havia um chamado Golias. Ele era um gigante, muito grande, muito imponente, e que durante 40 dias ele se colocava à frente do exército para afrontar o povo de Israel. A Bíblia relata que Davi ele era pastor de ovelhas, ele cuidava de ovelhinhas, ele cuidava das ovelhinhas do seu pai. Num determinado dia, o seu pai pede que ele deixe as ovelhinhas lá no curral e ele vai entregar marmitex aos seus irmãos. Então ele vai ali para a frente de batalha, onde os seus irmãos estavam, e quando ele vê aquele gigante filisteu afrontando o Deus de Israel, ele se importa e ele começa a fazer perguntas sobre o Golias, sobre aquele filisteu. E a Bíblia então relata que os soldados do povo de Israel levam isso até o rei Saul, que era rei de Israel. E eles dizem que havia sim um jovem que estava se importando e se colocando para lutar contra Golias, porque Golias ele era um duelista, que significa que ele queria guerrear, mas com mais um homem, ele representando o povo filisteu e um homem representando o povo de Israel. E esse homem que estava se prontificando era Davi, o pastor de ovelhas. A Bíblia então diz que o rei Saul, rei de Israel, chama Davi e coloca o capacete dele sobre a cabeça de Davi, o escudo, as suas armaduras. Mas Davi nem conseguia se locomover, porque Davi era pequeno e Saul, ele era um grande rei de estatura, de altura. Então Davi diz para Saul que ele iria sim lutar contra o gigante filisteu chamado Golias, mas que ele iria com as suas armas, que era uma funda ou um estilingue. Talvez você tenha um estilingue aí na sua casa, uma bolsa onde ele levaria 5 pedrinhas. E a Bíblia então diz que chegou o grande dia da batalha. De um lado, as fileiras do exército filisteu e do outro lado, as fileiras do exército de Israel. A Bíblia diz que o gigante Golias, ele se apressou e Davi também se apressou em sua direção. Então a Bíblia relata que o gigante filisteu diz: "Oh, você tão pequenininho, vai vir contra mim com pedrinhas e varapaus?" E o pequeno Davi respondeu: "Eu vou sim, eu vou guerrear com você, em nome do Senhor dos Exércitos, e será Ele, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que me dará a vitória." Então a Bíblia diz que o gigante veio furioso em direção a Davi, e Davi pegou a sua funda ou o seu estilingue, colocou uma pedrinha e a arremessou
contra o grande Golias. A Bíblia relata que aquela pedrinha pegou bem na testa de Golias e ele tombou ao chão. A Bíblia diz que o pequeno Davi correu, foi até o gigante caído ali no chão, pegou a espada daquele gigante chamado Golias, cortou a sua cabeça e a levou. Você pode ler toda essa história lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. No versículo 54 está dizendo assim: tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Sabe, Davi, ele era um pequeno jovem que cuidava de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai, mas teve uma guerra que ele teve que se posicionar. Ele deixou as ovelhinhas lá no curral, guardadinhas, protegidas, mas ele teve que enfrentar essa guerra. Eu e você também estamos enfrentando uma guerra. Nós estamos enfrentando uma guerra contra um inimigo que tem se agigantado, um inimigo desconhecido, mas que tem se agigantado. E nós temos que enfrentar esta guerra nesse momento usando algumas armas para fazer com que esse inimigo saia em retirada. Nós temos que usar algumas armas e eu quero falar de algumas armas que você pode usar. O primeiro é lavando muito bem as suas mãos. Você abre a torneira, põe sabão e você precisa lavar assim para lavar o seu dedão, lavar o outro dedão, depois lavar assim para lavar aqui as costas das suas mãos, depois a outra mão e aí os dedos, você precisa lavar muito bem cada dedo, os vãos dos dedos e depois aqui, ó, a palma da mão, lave uma mão, lave a outra mão. Você tá lembrando de uma musiquinha, né? Uma mão, lava a outra mão, depois muita água e você também vai lavar aqui os seus punhos. Essa é uma arma. Parece tão simples, não é? Eram muito simples também as armas que Davi usou para enfrentar Golias. Você tem uma arma que é muito simples, que é cuidar das suas mãos. Lave muitas vezes ao dia, lave até com que elas ficam sempre cheirando aquele sabonete ou aquele sabão da mamãe. Uma outra arma é você não colocar a mão na boca, nos olhos e no nariz. Isso também é uma arma simples, mas são com armas simples que Davi venceu uma guerra. E nós vamos também vencer esta guerra contra esse mal que está tentando entrar nas nossas casas. Mas se as nossas mãos estiverem limpinhas, nós não vamos deixar com que esse mal entre. Nós vamos mandar esse mal embora, 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 embora dos nossos lares. Uma outra arma que você pode fazer aí na sua casa, até para brincar com o seu pai. Eu peguei uma garrafa PET, eu cortei e eu coloquei, dá licença um pouquinho, Davi, dá licença, um elástico aqui. Eu não tinha outro, porque o ideal era colocar outro desse lado. E aí você pode brincar de guerrinha com o seu pai.
Com esse elástico aqui, você pode pôr na sua orelha. E aqui você vai fazer assim. E você vai pôr um outro elástico aqui. Olha, eu fiz uma máscara que eu posso brincar de guerrinha com o meu pai. Talvez o seu pai possa ser um gigante e você o pequeno Davi. Sabe, são com armas simples que eu e você vamos aprender a mandar embora da nossa casa, do nosso país, um mal desconhecido. Esse mal tem que ir embora, tem que ir embora. E você vai conseguir lavando bem as mãos. Bem, lave bem as suas mãos. Assim, com armas simples como Davi, eu e você vamos vencer o coronavírus. Deus abençoe você. Até a próxima história. Deus te abençoe.